Teve uma vez que eu estava num lugar muito feio, que eu não sei se vocês dois conhecem, mas o Henrique com certeza conhece, chamado Praia de Saquarema, litoral do Rio. Muito feio, muito feio. Muito. E eu, como bom nerd que sou, sentado, lendo um livro na praia. E ao longo eu olho um casal de crianças brincando de construir castelos de areia. Era tão bom quando a gente não tinha vergonha e fazia isso, né? Brincar de construir castelos de areia. Eu fiquei maravilhado porque aquele empreendimento durou quase 1 hora e aquele casal de crianças brincando e construíram torre, o castelo com torre, com ponte, e eu um olho no livro e outro olho neles lá naquela cena tão linda. De repente veio uma onda e derrubou tudo. E eu fiquei esperando a reação óbvia. Qual a reação óbvia quando os nossos castelos de areia desabam? Pelo menos a minha, Frei Davi. Choro e colo de mãe. Mas, para minha surpresa, o garotinho que estava agachado olhou para a garotinha, deu um sorriso. A garotinha estendeu as mãos. E os dois saíram pela praia, pulando, brincando, como se nada tivesse acontecido. Foi a hora de fechar o livro e abrir meu computador para registrar uma lição que aqueles dois pequenos anônimos me deram naquele dia. Edu, tudo que a gente constrói nessa vida é castelo de areia que um dia as ondas vão vir e derrubar. E só é capaz de sorrir no final aquele que tem alguém do lado para dar as mãos. Porque quando ao longo da nossa vida a gente investe em pessoas e não em coisas, a gente consegue sorrir mesmo com todos os nossos castelos desabados pelo chão. A gente consegue sorrir mesmo diante dos escombros de projetos que um dia a gente teve. Só porque a gente tem alguém do lado para dar as mãos e caminhar com a gente consegue sorrir. Eu estou me alongando, mas eu quero só contar uma história, eu nunca vou me esquecer, nesses anos de INCA, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer lá na unidade 4 do INCA, que é a unidade nossa de cuidados paliativos, é festa. Porque em festa a gente se sente muito vivo. E o paciente de em cuidados paliativos recebe muitos não pode da vida, né? Muitas negativas da vida. Então, a gente tem um calendário e todas essas razões, os motivos de alegria nacional, a gente faz festa lá. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, rebaixamento do Vasco da Gama, todas essas datas que todo mundo comemora e que acontece todo ano, a gente costuma sempre comemorar efusivamente. Adorei. A gente fez uma festa junina lá, numa determinada data. E eu cheguei nessa festa e estava cantando no karaokê com os pacientes. E de repente, na época podia aglomerar. De repente desceu uma fisioterapeuta louca da cabeça e falou: agora o Bruno vai dançar forró comigo. Eu falei: eu vou dançar forró com ninguém. E todos gritavam: dança, dança. Eu falei: eu não vou dançar. E sabe por que eu não vou dançar, Frei Davi? Porque eu não sei. Porque quando eu era pequeno me falaram que era pecado, eu acreditei e não aprendi a dançar. Então não me movimento, não sei. E eu, para me ver livre daquela situação, enquanto ela puxava a minha mão, eu estiquei, agarrei a mão do primeiro que estava ao meu lado e uni a mão dela. Era um paciente nosso que decidiu dançar com ela. Ele não dançou, ele deu um show. E quando ele terminou, estava eu aqui babando de inveja, inveja santa. E ele caiu no choro. Todo mundo em pé aplaudindo e ele chorando. Eu me aproximei e falei: seu fulano, tá tudo bem? E ele só chorava. Eu levei ele até minha sala e perguntei se ele queria conversar e ele me disse assim: sabe, capelão, eu nunca dei muita moral para Deus, não. Mas hoje, quando eu acordei, eu decidi falar com ele. E eu falei com ele o seguinte: Deus, eu sei que eu vou morrer.
A doença está em mim, eu sinto, e eu sei que eu vou morrer. E já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para fazer para o senhor. Eu sou lá do interior do Nordeste e minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. E eu queria dançar o último forró da minha vida. E eu não imaginei, capelão, quando eu acordei hoje e falei com Deus, que no hospital onde eu estou internado, eu ia achar um forrozinho para eu dançar. E eu comecei a compartilhar com ele sobre o Deus que o ouviu, que dá atenção a ele. E ele me fez uma pergunta, no mínimo estranha, Henrique. Ele falou assim: cara, eu nunca fui religioso, eu nunca tive religião nenhuma. Então, assim, eu não sei nem para que Deus eu orei. Como é que eu chamo ele? E eu falei assim: vamos chamar ele do Deus que chama a gente para dançar, do Deus do forró, do Deus que é capaz de trazer um forrozinho para o hospital só para nos dar uma lição de que a gente é amado. E ele chorou e disse que queria orar de novo. E ele fez uma oração que eu nunca vou me esquecer. Mas eu nunca vou conseguir reproduzir. Sem nenhuma coerência litúrgica, sem nenhuma métrica das nossas orações, mas com seu jeito simples e sotaque nordestino, ele disse: Deus do forró, se o senhor fez isso para dizer que me ama, eu entendi. E se o senhor me ama assim, e se o senhor fez isso por mim, eu também quero te amar. E ele orou. E ele morreu no dia seguinte.